Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Há mais de um ano das eleições de 2014, o MPF já fiscaliza e pune candidatos por propaganda eleitoral antecipada. No Pará, o Ministério Público Federal denuncia terminal hidroviário que custou quase 8 milhões de reais e nunca foi aberto ao público. No Rio de Janeiro, MPF recorre à Justiça para garantir acesso da população à Marina da Glória, um dos principais cartões postais da cidade. E veja também, em Roraima, Ministérios Públicos Federal e Estadual participam de projeto para melhorar gestão nas prefeituras do Brasil e combater a corrupção. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Em outubro do ano que vem, os brasileiros vão às urnas escolher presidente da República, 27 governadores, 513 deputados federais, 1.049 deputados estaduais e 27 senadores. Mas muitos políticos já começaram a campanha e o Ministério Público Federal está de olho naqueles que descumprem a legislação e fazem propaganda eleitoral antecipada. A propaganda eleitoral só é permitida depois de 5 de julho do ano da eleição. Antes disso, o político não pode divulgar sua candidatura e nem sua proposta de governo. Também fica proibida a publicidade com pedido de voto explícito ou implícito. Mas nem todos cumprem essa regra. Mesmo faltando mais de um ano para as eleições de 2014, já tem candidato fazendo propaganda eleitoral antecipada. No Rio de Janeiro, o deputado federal Antony Garotinho foi multado em R$15 mil pela Justiça por conta dessa prática. Outros políticos estão sendo acusados de cometer a irregularidade. Político, eles não fazem nada certo, eles só fazem o que interessa para eles. Quando você coloca uma pessoa para fazer propaganda eleitoral antes das outras, ela acaba tendo mais tempo de convencer seus eleitores, de fazer todo o jogo político antes de dos outros candidatos. Isso não fica muito de acordo com o que eles tentam passar para a gente, que é a honestidade, a sinceridade, e que eles já estão indo de uma forma meio incorreta e os eleitores têm que ver a partir daí. Eu não acho justo, eu acho que é muito pouco para o Brasil um pai deixar de herança para o filho dele o cartão do Bolsa Família. É preciso mais. Então, nós temos que qualificar essas pessoas. Aí, de novo, educação, educação, educação. Em 23 de maio, o senador Aécio Neves foi o entrevistado no programa do Ratinho, transmitido pelo SBT. A vice-procuradora-geral eleitoral Sandra Quirô quer que o político pague multa por propaganda antecipada. A representação enviada ao Tribunal Superior Eleitoral também pede a aplicação de multa em grau máximo contra o apresentador e a emissora, valor que atinge R$25 mil. Eu requisitei o programa ao SBT. Eles enviaram e, efetivamente, é uma entrevista longa. E a propaganda ela é uma propaganda dissimulada, ela não é uma propaganda clara, porque ele fala como se estivesse falando em nome do partido do qual ele também é o presidente, não é? Mas fica bem claro que ele está, na verdade, falando, quando ele fala que o Brasil vai mudar, quando ele fala das coisas assim que o partido dele, o PSDB, fez quando estava no governo, fica bem claro que ele está falando da sua própria pessoa, né? O SBT informou que vai apresentar defesa no prazo legal e afirmou não acreditar que houve propaganda antecipada. A Procuradoria-Geral Eleitoral também entrou com representação contra o Partido dos Trabalhadores e a presidente da República, Dilma Rousseff. Nosso Brasil vai ser cada vez mais o Brasil de todos os brasileiros. De acordo com o Ministério Público, eles teriam feito propaganda eleitoral antecipada em espaço reservado à propaganda político-partidária, em programas de televisão veiculados nos dias 27 e 30 de abril e 2 de maio deste ano. No caso da presidente, no programa partidário, ao longo de todo o programa, só apareceram 2 pessoas. O ex-presidente Lula e a atual presidente da República. E essas 2 pessoas, ao longo de todo o programa, só falaram do que o governo estava fazendo, o que ele já tinha feito e o que ele ainda iria fazer se continuasse.
Então ficou assim muito claro. Já no Espírito Santo, a Procuradoria Regional Eleitoral propôs representação no TRE contra 9 partidos políticos que também usaram as inserções partidárias em rádio e televisão para fazer propaganda eleitoral antecipada. Além disso, não promoveram a participação feminina na política. São acusados o DEM, PT, PR, PMDB, PSDB, PDT, PSB, PSC e PTB. E a atuação do Ministério Público não para por aqui. Em São Paulo, outras 7 representações foram protocoladas contra 5 partidos políticos por desvirtuamento da propaganda partidária. São eles PMDB, PSDB, PDT, PT e PSB. Para a diretora do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, os políticos dão mau exemplo ao fazer propaganda antecipada. Se a lei fala que é a partir de um determinado tempo, então eles estão dando muito mau exemplo para todos os brasileiros que não estão cumprindo a lei, né? Isso fere, sim, a isonomia e eu acho que essa multa poderia ser um pouco mais salgada, eu diria assim, para que eles temessem uma multa, né? Essa multa está muito pequena, por isso que eles reincidem tanto. Escola Superior do Ministério Público lança campanha online para ensinar o cidadão a fiscalizar o dinheiro público e denunciar irregularidades. Nas ruas, quase ninguém sabe como fazer uma denúncia a órgãos como o Ministério Público. Não. Para orientar o cidadão a fiscalizar a aplicação de recursos públicos de forma descomplicada, a Escola Superior do Ministério Público da União colocou no ar o site Fiscalize Também. Na parte superior da tela, teremos a aba de consulta. Se tiver disponível o número do processo, pode optar pela opção Consulta Processo. A página apresenta 16 vídeos com informações sobre como encaminhar corretamente denúncias ou buscar informações sobre verbas públicas por meio de ferramentas disponíveis na internet, sem necessidade de cadastro ou senha. Esse objetivo parte de uma constatação no sentido de que existem efetivamente vários mecanismos que propiciam o controle social em relação à aplicação de recursos públicos, em relação a irregularidades que afetam o meio ambiente, mas os sistemas são muito diversos, são muito distintos e às vezes oferecem alguma dificuldade para o manejo por parte do cidadão. Os vídeos são divididos por área de interesse: patrimônio público, meio ambiente, educação, eleitoral e saúde. Por meio deles, é possível aprender o passo a passo para consultar orçamentos, acompanhar desmatamento florestal e exploração de minérios, além de conhecer os caminhos para fiscalizar licitações e verificar a trajetória de emendas parlamentares. O objetivo é despertar no cidadão a consciência de que ele pode verificar irregularidades, denunciar gestão administrativa ineficiente e ajudar o Ministério Público e outras instituições de controle a combater a corrupção no Brasil. A ideia do hot site, Fiscalize Também, é mostrar para o cidadão como é fácil, como ele pode efetivamente contribuir com esse controle social, utilizando as ferramentas. Então, basicamente, nós pretendemos mostrar num passo a passo, em 16 tutoriais, como ele vai utilizar as ferramentas e, portanto, interagir e até mesmo comunicar as suas representações aos órgãos do Ministério Público. Além dos vídeos, o site Fiscalize Também ainda disponibiliza links para os canais de atendimento do Ministério Público da União, onde as denúncias podem ser formalizadas. A iniciativa contou com o apoio da Assessoria de Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal e outros órgãos públicos. A campanha Fiscalize Também está entre os projetos contemplados com menção honrosa pela Comissão Julgadora do Prêmio CNMP. O concurso, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, teve por objetivo identificar, premiar e difundir boas práticas desenvolvidas pelos ministérios públicos em todo o país. O Fiscalize Também, ele, ao mesmo tempo em que ele facilita a pesquisa, ele ensina como pesquisar, como investigar, ele estabelece uma interface mais rápida com o Ministério Público. E o cidadão, nesse site, ele vai obter a informação,
Por exemplo, ele vai verificar se no seu município houve a transferência de recursos para a área de educação. Se ele constata que houve uma movimentação de recursos públicos para o desenvolvimento de ações de educação, mas esses recursos não estão sendo aplicados, ele pode, a partir daquele site, já entrar em contato com a Procuradoria do seu município para informar ao membro do Ministério Público competente que há um indício de irregularidade que deverá ser, então, objeto de investigação pela unidade do Ministério Público. Para assistir aos vídeos, basta acessar o site fiscalizetambém.esmpu.gov.br ou o canal da Escola Superior do Ministério Público no YouTube. No próximo bloco, em Roraima, MPF e Ministério Público do Estado participam de um projeto para melhorar a gestão e combater a corrupção nas prefeituras do Brasil. E de forma fácil e didática, um livro lançado pela Escola Superior do Ministério Público explica tudo sobre improbidade administrativa. É daqui a pouco.